Oi, tudo bem? Antes de qualquer coisa, deixa eu tentar adivinhar algumas coisas sobre você. Você muito provavelmente já contou quantas balas o vendedor ou a vendedora de uma certa loja te deu em troca de R$ 1. Você também, muito provavelmente, já teve que dividir uma pizza, uma maçã, um chocolate com seus amigos ou família, não é? Você também, muito provavelmente, essa é uma coisa que aconteceu comigo. Já teve que contar quanto dinheiro faltava para conseguir inteirar aquele refri no final da escola, talvez. Essas e muitas outras coisas no nosso cotidiano são fáceis de entender hoje em dia, justamente por causa de uma ferramenta matemática, por causa de um conceito matemático chamado conjuntos. E é isso que nós vamos estudar hoje. Eu sou o Gabriel, professor do pré-vestibular Fênix Construir. Eu sou o Gabriel, professor do pré-vestibular Fênix. Eu sou o Gabriel, professor do pré-vestibular Fênix Construir, e a nossa aula de hoje vai ser sobre conjuntos. Vamos lá! E aí, pessoal, agora a gente vai partir para alguns slides que eu preparei para a gente entender um pouco melhor sobre conjuntos, ok? Vamos lá! Então, pessoal, aqui a gente vai entender um pouco mais sobre conjuntos, sobre o que a gente pode fazer com conjuntos, né? Quais são as operações envolvidas no conceito de conjuntos, é, como que isso é útil para a gente no dia a dia. Ok? Na verdade, a parte do ser útil para a gente no dia a dia eu já falei, né? Que tudo esse negócio que a gente conta, se hoje em dia a gente conta, se é fácil para a gente tratar de divisão, se é fácil para a gente tratar de medir a circunferência de algum objeto circular, é por causa dos conjuntos. A gente vai entender o porquê disso. Mas antes, primeiro a gente tem que entender o que são os conjuntos, né? Os conjuntos, eles são uma coleção de objetos. Acabou. A gente pode parar por aí. Ah, mas professor, que objeto, que coleção? É uma coleção normal, como qualquer outra, né? Pode ser uma coleção de livros, por exemplo, uma coleção de tampinhas, uma coleção de figurinhas, né? Aqui está o álbum do Naruto, o álbum antigo do Naruto que eu tinha quando era bem pequenininho, que é um tipo de conjunto, né? É um tipo de coleção de figurinhas, no caso de figurinhas. E esses objetos, a única diferença é que esses objetos a gente chama eles de elementos. Então o conjunto ele possui elementos, ok? Esses elementos podem ser qualquer coisa que você quiser, pode ser ovelha, cabrito, sei lá, uma cobra, várias cobras, triângulos, quadrados, números, letras, qualquer coisa. Por exemplo, o alfabeto. O alfabeto é um conjunto. Quais são os elementos do alfabeto? As letras, ok? É um exemplo. E como é que a gente pode representar esses conjuntos? A representação que a gente mais conhece, eu vou falar um pouquinho mais dela, é a representação por diagrama, que é aquela representação de conjuntos circulares, né, que a gente faz o círculo e vai nomeando pontinhos com o nome respectivo dos elementos lá. A outra representação é a representação algébrica. Essa representação algébrica ela é descrita por uma expressão matemática. A gente vai ver como que são feitas as expressões e quais são os detalhes e quais são os tipos de representação algébrica que a gente pode utilizar. Uma coisa muito importante também é que os conjuntos eles são representados por letras maiúsculas, né? Na maioria das vezes a gente representa conjuntos por letras maiúsculas. Ah, e os elementos? Quando a gente quer representar os elementos com letras, né, que são incógnitas, que alguns estão acostumados, outros não, mas quando a gente quer representar os elementos, a gente se refere a eles como letras minúsculas. A gente vai ver que as letras minúsculas, né, que são os elementos, elas não passam de um símbolo para representar um elemento. Ok? Por exemplo, eu posso ter um conjunto de carneiros e representar esse conjunto como um conjunto de A, B, C e D. Mas A, B, C e D são carneiros. Tá? Então meio que você nomeia os elementos do conjunto usando as letras. Na verdade, vocês vão usar isso para o resto da matemática de vocês na vida, talvez. A gente vai falar com o tempo, conforme o curso for passando, a gente vai falar mais disso com certeza. Então vamos lá, o diagrama de Venn. O diagrama de Venn, como eu já havia dito, é quando a gente representa os conjuntos utilizando formas geométricas. Geralmente a gente utiliza círculos, mas tem gente que gosta de utilizar quadrado, triângulo. Já são, como é que eu posso dizer, derivados, né, do diagrama de Venn, não é o próprio diagrama que foi feito em círculo. Eu acho que eu esqueci de mencionar, mas essa pessoa aqui foi John Venn, né, que estruturou toda essa modelagem de diagramas de Venn. Por isso recebeu o nome dele, né?
Então é assim que a gente representa os conjuntos a partir do diagrama de Venn. Isso é importante, dependendo, isso pode facilitar a nossa vida dependendo do problema que a gente for tratar. Daqui a pouco a gente vai ver a relação entre conjuntos, né, que é a união, interseção, se um conjunto contém ou não contém, né, relação de continência, é, a relação de continência de um conjunto para outro. E a gente vai ver que vai ficar mais simples tratar desse tipo de relação utilizando o diagrama de Venn. Mas a gente não vai utilizar só ele, né? A gente vai utilizar também as representações algébricas. As representações algébricas, como eu já havia dito, a gente representa os conjuntos por expressões algébricas. Essas expressões elas se dividem em dois tipos, né? Essas representações se dividem em dois tipos: a representação por enumeração e a representação por descrição. A representação por enumeração, acho que eu estou aqui tem um apontador aqui, pronto. Aqui, eu estou apontando para vocês aqui a representação por enumeração. Pode estar dando algum erro na tela. Ela nada mais, nada menos é do que a gente enumerar os elementos, colocar os elementos dentro de uma lista. E essa lista, ela tem que ser aberta e fechada por chaves, ok? A gente não pode esquecer, quando a gente está falando de conjuntos, a gente abre e fecha as chaves. Esses elementos não são só números, por mais que o nome diga enumeração. Esse elemento, eu vou tirar aqui o apontador que está dando muito, tá travando muito aqui na tela. Esses elementos podem ser letras, como eu havia dito, podem ser, sei lá, triângulos, retângulos, cabritos, ovelhas. A gente pode só colocar aqui e listar eles dentro das chaves. E a representação por descrição. A representação por descrição é quando você coloca os elementos, por exemplo, o elemento X está nesse conjunto. E você descreve quem é X. Né? Tem que descrever quem são os X que pertencem a esse conjunto. Nesse caso aqui do conjunto A, esse novo conjunto A não é o mesmo, tá, gente? Esse novo conjunto A, eu estou dizendo que X pertence a A. Ou seja, que X faz parte do conjunto A. Não é? Só que essa linha aqui separa a descrição que eu vou fazer a respeito de X. Então, X pertence a A, tal que, ou seja, X pertence a A, mas quem é esse X? É o que eu vou descrever depois dessa linha aqui, depois desse traço. Esse traço, a gente lê ele como sendo tal que. Ou seja, X pertence a tal que X é múltiplo de 2. Ou seja, todo número que for múltiplo de 2, 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, vai pertencer a A. Mas, professor, então não tem limite. Não é? Você está com todos os números que são múltiplos de 2 e isso não acaba nunca. Exatamente, não acaba nunca. Não tem problema um conjunto ser infinito. Ok? Agora, o conjunto B. Eu fiz esse joguinho aqui, essa brincadeira, mas para vocês verem que realmente um conjunto pode ser uma coleção de qualquer objeto. Aqui eu coloquei aqui no conjunto B é formado por triângulo, tal que triângulo é um triângulo retângulo. Ou seja, esse conjunto B é o conjunto de todos os triângulos retângulos possíveis. Né? Triângulo retângulo é aquele triângulo que um dos ângulos é um ângulo reto, é um ângulo de 90 graus. E eu peguei todos os triângulos retângulos possíveis que você conseguir imaginar, desenhar, e coloquei no conjunto B. E olha só, para vocês verem como isso é interessante. Tanto no conjunto A quanto no conjunto B, eu tenho um número infinito de elementos. E eu consegui representar isso em uma linha. Entende? Se eu fizesse, por exemplo, por enumeração, é claro que a gente vai ver que não é bem assim. Mas se eu tivesse que enumerar, por exemplo, todos os números naturais, a gente vai entender melhor o que são os números naturais, são um conjunto. Eu ia colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 até infinito, né? Se eu fosse enumerando por um. É claro que na prática a gente não faz assim. A gente coloca 1, 2, 3 reticências. Aí interpreta do jeito correto, né? Agora você deve estar se perguntando, professor, por que, por que tem uma foto do Chaves aqui? É para vocês nunca se esquecerem de uma coisa muito, mas muito importante. Nunca se esqueçam do Chaves. Ou seja, nunca se esqueçam das chaves. Porque para você dizer que é um conjunto, você precisa abrir e fechar em chaves. Senão você pode interpretar como outra coisa. Professor, existe outra coisa que dá para confundir? Sim, existem os colchetes, existem os parênteses. Se você representa por colchetes ou
com parênteses, você não está representando um conjunto. É uma regra, uma definição que a gente toma, uma convenção que o conjunto deve ser representado por chaves, ok? Por isso eu estou colocando ele ali olhando para vocês, né? Porque se vocês esquecerem, vocês vão se lembrar. O Chaves está lá olhando para a gente não pode esquecer dele, ok? Relação de pertinência entre elemento e conjunto. A gente já viu que um conjunto ele possui diversos elementos, né? Ele é uma coleção de elementos. E como é que o conjunto e a coleção se relacionam? O que relaciona os dois? É a relação de pertinência. Se um elemento pertence ou não àquele conjunto. É assim também que a gente verifica se dois conjuntos são iguais. Dois conjuntos são iguais se um conjunto possui os mesmos elementos que o outro conjunto, ok? Se isso não acontecer, os conjuntos não são iguais. A gente vai estudar isso mais a fundo, mas aqui, vamos lá. Para dizer que um elemento pertence ao conjunto, a gente escreve assim, ó, esse Ezinho meio estranho, né? É diferente do E habitual, mas a gente tem que ler como o elemento A pertence ao conjunto Azão, né? Eu chamei de Azão porque está maiúsculo. A gente pode falar o elemento Azinho pertence ao conjunto Azão. E para dizer que não pertence, é simples. É simples, que nem placa de trânsito. É só riscar. Passou o corte e já era. Aqui, ó. Para dizer que o elemento não pertence ao conjunto, a gente pode escrever A, o elemento Azinho não pertence ao conjunto Azão. Ok? E é isso que eu queria mostrar para vocês por agora. A gente vai ter outra aula falando de outras relações. E uma dessas relações é muito interessante que é a relação de união e interseção entre conjuntos, como vocês podem ver. Na próxima aula vocês vão entender essa figura, né? Esse meme aí. Beleza? Muito obrigado. Até a próxima.